Uma menina mendiga segura uma foto rasgada na chuva. Quando o bilionário pergunta quem é, ela diz: "Era eu com minha mãe, antes dela me deixar." Ao ver a foto, ele fica chocado e começa a chorar. O céu de São Paulo despejava uma chuva fria naquela tarde de agosto. Rodrigo Antunes observava a tempestade da janela de seu escritório no 42º andar, onde o mundo lá embaixo parecia um borrão cinzento e pequeno. Gostava dessa vista. As pessoas reduzidas a pontos, os problemas diminuídos pela distância. De certa forma, era reconfortante, como se pudesse controlar o caos. Senhor Antunes, os documentos da aquisição da Magalhães Tech estão prontos para a sua assinatura. Rodrigo virou-se para Diana, sua assistente executiva há mais de 12 anos. Ela era eficiente e discreta, exatamente o que ele valorizava. "Deixe sobre a mesa, vou revisar antes de sair." Ela assentiu e saiu silenciosamente. Rodrigo voltou o olhar para a cidade. A Antunes Empreendimentos acabava de fechar seu 3º trimestre consecutivo com lucros recordes. O mercado financeiro o tratava como um visionário. As revistas de negócios o chamavam de "o gênio implacável", um título que ele não refutava. Implacável era o que precisava ser. Foi assim que chegou até ali. Seus dedos tamborilaram no vidro frio da janela. 58 anos, bilionário, respeitado, temido e completamente sozinho. O telefone sobre a mesa tocou. "Senhor Antunes, sua reunião com o conselho foi antecipada para amanhã às 9. E o senhor Henrique ligou 3 vezes. Parece urgente. Diga que retornarei quando for conveniente." Rodrigo desligou sem esperar resposta. Henrique podia esperar. Todos podiam. Afinal, ter poder significava isso: ditar o tempo dos outros. Pegou o paletó e olhou para o relógio. 6h30. Não havia motivo para voltar cedo para casa, mas também não havia razão para ficar. A verdade era que o escritório e a mansão nos arredores de São Paulo eram igualmente vazios. Só mudava o cenário do vazio. No elevador privativo, Rodrigo afrouxou a gravata cara e massageou as têmporas. Uma pontada de dor de cabeça começava a surgir. Precisava de um drink, talvez 2. O saguão estava deserto àquela hora. Outra vantagem de ser o último a sair. A chuva apertou quando ele cruzou as portas de vidro rumo à calçada, onde seu motorista deveria estar esperando. Mas o sedã preto não estava lá. Franziu o senho, irritado. Nunca precisava esperar. Mas antes que pudesse pegar o celular para ligar e expressar seu descontentamento, notou um bilhete afixado na parede interna do abrigo onde aguardava. "Senhor Antunes, surgiu uma emergência familiar. O motorista substituto chegará em 30 minutos. Desculpe o inconveniente." Rodrigo bufou. Emergência familiar. Sempre as famílias atrapalhando a eficiência. Guardou o celular no bolso. Não faria sentido ligar para reclamar. Não valia a pena. O motorista, Marcos, era bom no que fazia. Decidiu caminhar até o estacionamento próximo, onde mantinha outro carro. Seria mais rápido do que esperar. Abriu o guarda-chuva e enfrentou a tempestade, sentindo respingos frios no rosto apesar da proteção. Foi quando avistou. Primeiro como um ponto colorido no cenário cinzento. Depois como uma forma definida. Uma criança encolhida sob uma marquise estreita a meia quadra de distância, visivelmente encharcada. Rodrigo normalmente teria seguido em frente. São Paulo estava cheia de histórias tristes, e ele não era de se envolver. Ele era o tipo que assinava cheques para instituições de caridade, em jantares de gala, e seguia sua vida. Algo, porém, o fez diminuir o passo. Talvez o contraste da figura pequena contra o cenário urbano poderoso. Ou o fato de que a criança parecia absolutamente sozinha. Não havia adultos por perto. Nenhum sinal de supervisão. A chuva caía mais forte agora. Rodrigo parou. Era uma menina. 9 ou 10 anos. Talvez. Cabelos claros escurecidos pela água, grudados no rosto pálido. Usava um casaco muito fino para o frio, segurando algo contra o peito como se fosse um tesouro. Tremia visivelmente. Eu disse Rodrigo, mantendo distância.
Você está bem? Onde estão seus pais? A menina ergueu os olhos, assustada. Olhos azuis, profundamente azuis. Algo naquele olhar provocou uma sensação estranha em Rodrigo, como um eco distante. Não tenho pais, ela respondeu, a voz fraca quase engolida pelo barulho da chuva. Rodrigo aproximou-se, estendendo o guarda-chuva para cobri-la. Você não deveria estar sozinha nesse tempo. Onde você mora? A menina hesitou, claramente instruída a não falar com estranhos, mas tão obviamente necessitada de ajuda que a desconfiança lutava contra a urgência. Não tenho onde morar agora, ela finalmente respondeu. Rodrigo a observou com mais atenção. Apesar das roupas molhadas e do rosto sujo, havia algo composto nela. Não parecia estar na rua há muito tempo. Havia dignidade na postura. Qual é o seu nome? Bia. Bia. E o sobrenome? Ela hesitou. Souza. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Souza. Um nome que ele enterrou há muito tempo, junto com memórias que preferia esquecer. Onde está sua mãe, Baia? Ele perguntou, a voz mudando sutilmente. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas ela as conteve com uma dignidade impressionante para alguém tão jovem. Minha mãe morreu há 3 dias. As palavras pairaram entre eles, pesadas, misturadas à chuva incessante. Rodrigo sentiu uma pressão crescer no peito. Sinto muito, disse, e pela primeira vez em anos realmente sentia. Não há ninguém para cuidar de você? Bia balançou a cabeça. Minha mãe disse para eu procurar o homem da foto, que ele me ajudaria. Foi então que Rodrigo notou o que ela segurava contra o peito. Era uma fotografia, protegida por um plástico improvisado, amassada pelos dedos pequenos. Posso ver? Ele perguntou. Hesitante, Bia estendeu a foto rasgada. Rodrigo pegou com cuidado, como se pudesse se desfazer a qualquer momento. E então o tempo parou. Era Raquel, a filha dele, Raquel, mais velha do que na última vez em que a vira, mas inconfundivelmente ela. O mesmo sorriso determinado, os mesmos olhos que agora encaravam através da menina à sua frente. A foto estava rasgada exatamente onde deveria estar outra pessoa. Ele mesmo, Rodrigo percebeu. Uma foto antiga, de antes da briga, antes de ele a expulsar de casa. Esta, sua voz falhou. Esta era a sua mãe? Bia assentiu. Raquel Souza, a melhor mãe do mundo. O sobrenome de solteira da ex-esposa dele. Raquel havia abandonado o Antunes, assim como ele a havia abandonado. Rodrigo sentiu o mundo girar. Diante dele estava sua neta, uma neta cuja existência ele desconhecia. A filha da filha que expulsara de casa 8 anos atrás, quando Raquel decidiu seguir seu próprio caminho, em vez de se juntar aos negócios da família. Você conhecia minha mãe? Bia perguntou. Os olhos azuis, os olhos de Raquel, os olhos da mãe de Raquel, fixos nele. Rodrigo engoliu em seco. Conheci, há muito tempo. Você é o homem da foto? A pergunta era direta, mas Rodrigo percebeu que ela não o reconhecia. Como poderia? A última vez que vira Raquel, ela tinha 22 anos. Bia nem devia ter nascido ainda. Por que acha isso? Ele perguntou cauteloso. Porque você parou para falar comigo. Ninguém mais parou. E minha mãe disse que ele pareceria importante. Um nó se formou na garganta de Rodrigo. Importante. Era assim que o mundo o via. Importante. Poderoso. Bem-sucedido. Mas não como pai. Nunca como pai. Ela falou sobre ele? Rodrigo perguntou, evitando confirmar ou negar a pergunta de Bia. A menina assentiu. Não muito. Só que ele era um homem ocupado, que construiu coisas grandes, e que eu deveria procurá-lo se algo acontecesse com ela. Rodrigo sentiu o peso dessas palavras. Raquel, mesmo após tudo, havia dado à filha uma última chance. Ele confiou que, apesar de tudo, ele não viraria as costas para a própria neta. Você está com fome? Perguntou, de repente, consciente de que a menina tremia de frio. A chuva continuava, mas agora parecia menos importante. Bia fez que sim com a cabeça, quase imperceptivelmente. Não como desde ontem. Algo se quebrou dentro de Rodrigo. Sua neta,
sangue do sangue, estava faminta e sozinha nas ruas de São Paulo, enquanto ele assinava contratos milionários em seu escritório confortável. Vamos sair desta chuva, disse, estendendo a mão. Conheço um lugar perto onde podemos comer e conversar. Bia olhou para a mão estendida, hesitante. Minha mãe disse para não falar com estranhos. Ela estava certa, Rodrigo respondeu sério. Mas acho que, neste caso, ela faria uma exceção. Depois de alguns segundos de hesitação, Bia pegou sua mão. Era pequena e gelada. Rodrigo sentiu uma responsabilidade que não experimentava havia anos. Caminharam juntos sob o guarda-chuva até uma lanchonete na esquina. O local era simples, mas quente e seco. O tipo de lugar que Rodrigo normalmente não frequentaria, mas que agora parecia o mais acolhedor do mundo. Sentaram-se em uma mesa nos fundos. Rodrigo tirou o paletó molhado e notou que Bia não tinha nada para se aquecer. Você está com muito frio? Ele perguntou, preocupado. Estou acostumada, ela respondeu, com uma dignidade que partiu o coração dele. Uma garçonete se aproximou, olhando curiosa para a dupla improvável. Um chocolate quente para a senhorita, Rodrigo pediu. E um sanduíche. Bia, do que você gosta? Qualquer coisa, ela respondeu baixinho. Não sou exigente. Então pode ser o especial da casa para ela, decidiu Rodrigo. E um café para mim. Quando a garçonete se afastou, caiu um silêncio entre eles. Rodrigo olhou para a menina. Havia muito de Raquel nela. O formato do rosto, a determinação, a inteligência no olhar. O que aconteceu com a sua mãe? Perguntou finalmente. Bia respirou fundo. Ela estava doente. Faz tempo. Mas dizia que ia ficar bem. A voz não tremeu, mas os olhos mostravam a dor. Ela não ficou. E não tinha mais ninguém? Nenhum parente? Só nós duas. Sempre fomos só nós duas. Rodrigo sentiu o peso da culpa nos ombros. Raquel estivera doente, talvez terminal, e enfrentou tudo sozinha, criando Bia sozinha, morrendo sozinha, enquanto ele acumulava fortunas. Onde você ficou desde que sua mãe se foi? Fiquei com a dona Marta, a vizinha. Ela foi gentil, mas disse que não podia me manter. Tem 5 filhos. Bia pegou a fotografia rasgada novamente. Ela me ajudou a procurar o homem da foto. Disse que eu deveria começar pelo prédio da Antunes Empreendimentos. Rodrigo prendeu a respiração. A vizinha conhecia a ligação. Sabia quem ele era. Por isso você estava lá? Bia assentiu. Fiquei esperando por 2 dias. A dona Marta disse que você sempre sai por aquela porta, mas tem muita gente e estava chovendo. A garçonete voltou com o chocolate quente e o café. Bia segurou a caneca com ambas as mãos, aproveitando o calor. Tomou um gole e seus olhos brilharam por um instante. Um raio de alegria infantil que perfurou o coração de Rodrigo. Está gostoso? Ele perguntou. Ela assentiu, formando um pequeno bigode de chocolate. Bia e Rodrigo começou cuidadosamente. Sua mãe falou alguma coisa sobre o seu pai? A menina abaixou os olhos. Ela disse que ele foi embora antes de eu nascer, que ele era um artista que conheceu em Recife, mas que não era uma pessoa ruim, só não estava pronto para ser pai. Uma mentira bondosa. Raquel poupou a filha da verdade dolorosa sobre o avô dela. Não contou como ele a expulsou de casa quando ela escolheu estudar arte em vez de administração. O sanduíche chegou, e Bia comeu com uma fome contida, como se quisesse não demonstrar desespero, mas estivesse faminta. Rodrigo observou-a mastigar, pensando em todas as refeições que perdera na vida de Raquel e agora na de Bia. Quando sua mãe adoeceu, ele perguntou, tentando juntar as peças dos últimos 8 anos. Ela sempre esteve um pouco doente, Bia respondeu entre mordidas. Mas ficou pior neste último ano. Precisou parar de pintar. Ficava muito cansada. Rodrigo se sentiu como se tivesse levado um soco. Raquel seguiu seus sonhos então. Tornara-se artista, apesar dele. Ela vendia quadros. Bia assentiu, orgulhosa. Sim, ela era famosa no nosso bairro. As pessoas vinham de longe comprar as paisagens que ela pintava. E ela dava aulas também. Rodrigo tentou imaginar a vida que Raquel construiu. Modesta, com certeza, mas cheia de propósito e amor, pelo visto. E você
Vai à escola? Claro, ela respondeu, parecendo ofendida. Minha mãe dizia que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Palavras que ele próprio dissera a Raquel décadas atrás. Ela passou adiante. O sanduíche sumiu rapidamente. A cor voltava ao rosto de Bia, seus olhos mais atentos agora que tinha algo no estômago. E agora? Ela perguntou de repente. A dona Marta disse que não posso voltar. Ela disse que o homem da foto cuidaria de mim. Rodrigo sentiu o peso da decisão. Ele era o homem da foto, e Raquel, apesar de tudo, havia confiado que ele não viraria as costas para a própria neta. Você confia em mim, Bia? Ele perguntou, sem saber se merecia essa confiança. Ela o estudou com olhos surpreendentemente perspicazes para uma criança. Ainda não sei. Mas minha mãe confiava, e isso vale muito. Rodrigo sentiu algo se quebrar dentro de si. Raquel ainda confiava nele, mesmo depois de tudo. Mandou a filha para ele. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou enfim. Bia balançou a cabeça. Um homem rico que conhecia minha mãe? Rodrigo respirou fundo. Não estava pronto para a verdade completa. Não agora, naquele momento tão frágil. Sou alguém que vai cuidar de você, ele respondeu. Se você deixar. Bia voltou a estudá-lo. Você é o homem da foto, concluiu. Não era mais uma pergunta. Rodrigo não confirmou nem negou. Em vez disso, perguntou. Você tem algum pertence? Roupas? Brinquedos? Uma mochila. Ficou com a dona Marta. Podemos buscar? Bia assentiu. É perto daqui, no Tatuapé. Rodrigo pegou o celular e enviou uma mensagem ao motorista substituto, cancelando a corrida. Tinha algo mais importante a fazer. Lá fora, a chuva diminuía. Um reflexo do que acontecia dentro dele. A tempestade acalmava, dando lugar a algo novo. Incerto, assustador, mas mais real do que qualquer coisa que sentira em anos. Vamos buscar suas coisas. Então, ele disse, levantando-se e deixando dinheiro mais do que suficiente para pagar a conta. Depois, vamos decidir os próximos passos. Bia saiu do assento, ainda segurando a fotografia rasgada. Rodrigo olhou para ela, a neta que não sabia que tinha, a segunda chance que não merecia. Quando saíram para a rua, a chuva se transformara em uma garoa leve. Rodrigo abriu o guarda-chuva, mas o foco principal era cobrir Bia. Enquanto caminhavam lado a lado, ele sentiu algo despertar dentro de si, algo que achava morto há muito tempo. Esperança. O carro de Rodrigo serpenteava por ruas cada vez mais arborizadas e exclusivas, deixando o caos do centro de São Paulo para trás. Bia, no banco de trás com sua mochila surrada no colo, olhava silenciosamente pela janela. A viagem desde o apartamento da dona Marta fora tranquila. Rodrigo tentara puxar assunto, mas as respostas monossilábicas de Bia o desencorajaram. Finalmente, o automóvel entrou em uma alameda particular e seguiu por um caminho ladeado por árvores perfeitamente podadas, parando em frente a uma mansão imponente. Uma construção moderna, repleta de linhas retas, vidro e concreto, sem detalhes tradicionais ou acolhedores. Chegamos, anunciou Rodrigo, observando a reação de Bia. A menina olhava para a casa com os olhos arregalados. Você mora aqui? Sozinho? A pergunta, tão direta e simples, pegou Rodrigo desprevenido. Sim, respondeu, acrescentando, como se precisasse justificar. É conveniente para o trabalho. A verdade era que a mansão, com seus 6 quartos, piscina interna, academia e sala de cinema, nunca foi pensada para apenas ele. Foi projetada para uma família que nunca se formou, para a família que ele perdeu. Tomás, o motorista, abriu a porta. Bem-vindos, senhor. Posso levar as malas da senhorita? Rodrigo quase riu da formalidade ao se referir à pequena mochila gasta que Bia segurava como se fosse um tesouro. Não, está tudo bem. Pode guardar o carro, Tomás. Não vou precisar dele hoje. Bia seguiu Rodrigo até a porta principal, pisando com cuidado no cascalho perfeitamente alinhado. A entrada de madeira escura e vidro se abriu automaticamente conforme se aproximaram.
Sistema de segurança, explicou Rodrigo, percebendo o susto de Bia. A casa reconhece quando estou chegando. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. O saguão, com pé direito duplo e uma escadaria flutuante, parecia retirado de uma revista de arquitetura. Tudo impecável, minimalista e frio. Sua casa é muito grande, Bia comentou, a voz ecoando levemente no espaço vazio. Maior do que eu preciso, admitiu Rodrigo, percebendo o exagero ao ver pelos olhos da criança. Não havia brinquedos espalhados, nem sapatos fora de lugar, nem casacos pendurados descuidadamente. Nenhum traço de vida infantil ou familiar. Era uma casa de exposição, não um lar. Vou te mostrar onde você vai ficar, disse ele, guiando-a pela escada. Há vários quartos de hóspedes. Você pode escolher o que quiser. Bia subiu os degraus devagar, segurando o corrimão de aço inoxidável com uma mão e a alça da mochila com a outra. Rodrigo percebeu que ela observava tudo. Obras de arte abstratas nas paredes, esculturas minimalistas em nichos, a completa ausência de fotos de família. O corredor do andar superior era amplo e silencioso, com portas idênticas em intervalos regulares. Rodrigo abriu a primeira à direita. Este é um dos quartos de hóspedes. Tem banheiro próprio e... Bia espiou lá dentro. O quarto era elegante, com cama king size, móveis contemporâneos em tons de cinza e azul, e uma vista do jardim. Era perfeitamente arrumado e absolutamente impessoal. Parece um hotel, comentou a menina com franqueza. Rodrigo engoliu em seco. Ela tinha razão. A casa inteira tinha a atmosfera de um hotel de luxo, impecável, confortável, mas sem alma. Vamos ver os outros, e sugeriu, tentando não demonstrar como o comentário o afetara. Eles conferiram mais 2 quartos, todos tão elegantes e estéreis quanto o primeiro. No quarto quarto, Bia parou um pouco mais. Tinha uma varandinha e um tom de cor mais quente, com detalhes em marrom claro. Gosto deste, decidiu finalmente. Rodrigo assentiu, aliviado. Ótimo. Esse será o seu quarto, então. Ele hesitou, lembrando-se de perguntar. Você tem mais roupas além das que estão na mochila? Bia balançou a cabeça. Só o que a dona Marta conseguiu pegar do nosso apartamento. O resto, ela não terminou. Mas Rodrigo entendeu. O resto provavelmente estava inacessível, o apartamento fechado após a morte de Raquel. Certo. Amanhã providenciaremos o que você precisar. Rodrigo consultou o relógio. Você deve estar cansada. Quer descansar um pouco antes do jantar? A menina considerou a oferta. Posso tomar banho? Claro, o banheiro é ali, indicou Rodrigo, apontando para a porta no canto do quarto. Tem toalhas limpas no armário. Se precisar de qualquer coisa, estarei lá embaixo. É só me chamar. Bia assentiu, ainda segurando a mochila com força. Rodrigo hesitou na porta. Deveria dizer mais alguma coisa? Fazer algo? A situação era tão estranha, tão fora de sua zona de conforto, que ele se sentia completamente perdido. Obrigada, disse Bia, quebrando o silêncio. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Não há de quê. Descanse um pouco. O jantar será às 7. Ele saiu do quarto, fechando a porta suavemente. No corredor, permitiu-se um momento de pânico controlado. O que estava fazendo? Não sabia nada sobre cuidar de crianças. Não soube nem cuidar da própria filha quando teve a chance. Desceu as escadas rápido e foi para o escritório, o único lugar em que se sentia confortável. Sentou-se à imensa mesa de carvalho e pegou o telefone. Marta, preciso que venha amanhã cedo. Sim, sei que é seu dia de folga, mas aconteceu uma situação. Minha neta está aqui. Ele fez uma pausa, ouvindo a surpresa de sua governanta. Sim, minha neta. Explico tudo amanhã. Por enquanto, preciso que faça jantar para 2 pessoas hoje. Algo que criança goste. Ao desligar, Rodrigo abriu a gaveta inferior da mesa e tirou uma garrafa de uísque e um copo. Serviu-se de uma dose generosa e bebeu um longo gole, sentindo o calor amargo descendo pela garganta. O que Raquel diria se visse aquilo? A filha que ele expulsou de casa agora confiava que ele cuidaria de Bia. A ironia era dolorosamente enorme.
O uísque não acalmou sua mente. Depois do segundo copo, decidiu ver como Bia estava. Ao sair do escritório, percebeu que a casa estava estranhamente silenciosa. Não o silêncio habitual, mas um silêncio diferente, como se aguardasse algo. Subiu as escadas devagar e parou diante da porta do quarto da menina. Não ouviu barulho de água. Talvez ela já tivesse terminado o banho? Bateu de leve. Bia, está tudo bem aí? Não obteve resposta. Sentiu uma pontada de preocupação. Bateu mais uma vez, um pouco mais forte. Bia, ainda sem resposta. Decidiu abrir a porta para verificar. O quarto estava vazio. A mochila sobre a cama, aberta, com algumas peças de roupa dobradas ao lado. Mas nada de Bia. Uma onda de pânico o atingiu. Para onde ela foi? A casa era enorme. Piscina interna. Porão, vários lugares onde algo poderia acontecer. Bia, chamou mais alto, a voz ecoando no corredor. Depois de verificar o banheiro vazio, Rodrigo voltou ao corredor, chamando o nome da menina repetidamente. Conferiu outros quartos, o mezanino, a biblioteca do andar superior. Nada. Desceu as escadas quase correndo, imaginando cenários alarmantes. E se ela tivesse ido embora? E se não quisesse ficar com um estranho? E se estivesse perdida em algum canto da casa? Foi então que ouviu um som tão fora de lugar que levou um momento para processar. A voz de uma criança cantarolando baixinho. Seguindo o som, Rodrigo chegou à sala de estar formal, um espaço que ele mal usava, preferindo o conforto do escritório. Ali, sentada no chão diante da lareira apagada, estava Bia, cabelo ainda molhado do banho, roupas limpas e espalhados em sua frente alguns objetos que Rodrigo não reconheceu à distância. Bia suspirou aliviado. Eu estava te procurando. A menina olhou para cima, surpresa. Desculpa, terminei o banho e quis ver a casa. Rodrigo se aproximou e viu o que estava diante dela. Uma boneca de pano gasta, 2 livros infantis e uma caixinha de madeira trabalhada, aberta, com alguns desenhos e fotos. São suas coisas? Perguntou, sentando-se no sofá próximo. Bia assentiu. Meus tesouros, explicou séria. Minha mãe disse que eu devia trazer o que fosse mais importante. Rodrigo olhou para aquela coleção modesta. Era tudo o que restava da vida dela com Raquel. Alguns brinquedos, livros e lembranças que cabiam em uma mochila pequena. Posso ver? Ele perguntou suavemente. Depois de uma hesitação breve, Bia pegou um dos livros e entregou a ele. Era uma edição desgastada de O Pequeno Príncipe. Era o preferido da mamãe, explicou. Ela lia para mim toda noite. Rodrigo folheou o livro com cuidado. Na primeira página havia uma dedicatória. Para minha Bia, lembre-se, o essencial é invisível aos olhos. Com amor, mamãe. A letra era inconfundivelmente a de Raquel. Ele devolveu o livro, temendo que a menina visse a emoção em seus olhos. Sua mãe tinha bom gosto para livros. Bia sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Um sorriso curto que iluminou seu rosto e depois desapareceu. Você tem filhos? Perguntou, de repente, com aqueles olhos azuis fixos nele. A pergunta atingiu Rodrigo como um golpe. Como responder? A verdade era complexa demais para aquele momento. Mas mentir parecia errado. Não mais, disse, a voz mais rouca do que pretendia. Bia inclinou a cabeça, pensativa. O que aconteceu com eles? Rodrigo respirou fundo. Ela partiu, faz muito tempo. Ela morreu, como minha mãe? Não, Rodrigo respondeu, sentindo o peso da verdade. Ela foi embora por minha culpa. Bia o analisou com intensidade desconcertante. Você brigou com ela? Sim, admitiu. Eu queria que ela fosse alguém que ela não queria ser. A menina assentiu, como se fizesse sentido. Minha mãe dizia que as pessoas precisam ser o que são, não o que os outros querem. Rodrigo quase sorriu com a ironia. Era exatamente o que Raquel teria dito. Sua mãe era sábia. Sinto falta dela, Bia disse simplesmente, voltando a atenção para a boneca de pano, ajeitando o vestido velho. Eu sei, Rodrigo respondeu, embora não fizesse ideia do que ela sentia. Ele escolhera perder Raquel. Bia não teve escolha.
Ficaram em silêncio por alguns instantes, mas um silêncio menos tenso que antes. Finalmente, Rodrigo levantou-se. O jantar deve estar quase pronto. Você está com fome? Bia assentiu, começando a guardar seus tesouros na caixinha de madeira. Esta casa é muito grande, comentou enquanto fechava a caixa. Parece um museu. Você não se sente sozinho? Outra pergunta direta que acertou em cheio. Rodrigo raramente pensava nisso, ou talvez pensasse o tempo todo, sem admitir. Estou acostumado, respondeu, repetindo as mesmas palavras que Bia usara sobre sentir frio. A menina se levantou segurando a caixa. Posso guardar meus tesouros no quarto antes do jantar? Claro. Vou com você. Enquanto subiam as escadas, Rodrigo reparou na diferença do som dos passos. Os dele, pesados e lentos. Os dela, leves e rápidos. Som de adulto, som de criança. Sons que nunca imaginou ouvir na própria casa. No quarto, Bia colocou a caixa sobre a cômoda e olhou em volta. Posso levar minha boneca para o jantar? Ela perguntou, tímida. A Ceci não gosta de ficar sozinha. Rodrigo piscou, surpreso com a pergunta. Claro, respondeu, sentindo-se estranho. A Ceci é bem-vinda à mesa. Bia sorriu novamente, um pouco mais, e pegou a boneca. Juntos, desceram para a sala de jantar, onde Marta preparara macarrão com queijo, algo que Rodrigo não comia havia décadas. A mesa de jantar, uma grande peça de vidro e metal para 12 pessoas, parecia enorme para um homem e uma menina com uma boneca de pano. Podemos comer na cozinha? Bia perguntou, olhando meio assustada para a mesa formal. Rodrigo hesitou. Ele sempre jantara ali quando estava em casa. Era o protocolo, o esperado. Mas subitamente pareceu ridículo. Por que não? Concordou, surpreendendo a si mesmo. A cozinha é por aqui. A cozinha, ainda que grande e profissional, era mais acolhedora que a sala de jantar. Tinha uma pequena mesa de café da manhã num canto, onde Marta deixara 2 tigelas de macarrão fumegante e um cesto de pães. Sentaram-se frente a frente, com Ceci na própria cadeira, apoiada contra a mesa. Rodrigo observou Bia provar o macarrão. Está bom? Ele perguntou. A menina assentiu. Minha mãe fazia de outro jeito, mas está gostoso. Rodrigo percebeu que nunca perguntou como Raquel cozinhava. Nunca se interessou por detalhes tão banais da vida da filha. E agora, todos esses detalhes, como ela fazia macarrão, quais livros lia para a filha, como decorava o apartamento, estavam perdidos para sempre. Como era sua casa? Ele perguntou, tentando imaginar a vida que Raquel construiu. Pequena, Bia respondeu, entre garfadas, mas colorida. Mamãe pintava as paredes de cores diferentes. Meu quarto era verde claro, como folhas na primavera. A sala era amarela, a cozinha era azul. Rodrigo tentou visualizar Raquel, pincel na mão, transformando um apartamento simples em um lar cheio de cores para a filha. A imagem fez seu peito doer. Ela devia ser uma ótima mãe. A melhor, Bia concordou, convicta. E então, depois de uma pausa, você não tem fotos na sua casa. Rodrigo parou com o garfo a caminho da boca. Não, não tenho. Por quê? Ele não tinha uma resposta simples. Como explicar que as fotos doíam demais? Que cada imagem de um tempo mais feliz era um lembrete do fracasso dele? Nunca pensei muito nisso. Ele mentiu. Bia não pareceu convencida, mas não insistiu. Em vez disso, apontou para um quadro na parede da cozinha, a única arte em todo o ambiente. Era uma natureza morta simples, mostrando frutas numa tigela. Você gosta de pinturas? Rodrigo olhou o quadro como se o visse pela primeira vez. Foi minha esposa que escolheu. Faz muito tempo. Minha avó? A pergunta o pegou desprevenido. Tu sim, respondeu, percebendo que era natural Bia deduzir aquilo. Sua avó. Onde ela está agora? Ela também se foi, muitos anos atrás. Bia assentiu, aceitando a informação com a simplicidade das crianças. Então você mora sozinho faz tempo. Não era uma pergunta, mas Rodrigo sentiu necessidade de responder. Sim. Não é muito triste? A pergunta, tão simples e devastadora, deixou Rodrigo sem palavras por um instante. Era triste? Ou ele simplesmente se acostumou? Às vezes,
admitiu finalmente. Mas o trabalho mantém a minha mente ocupada. Bia pensou nisso enquanto terminava o macarrão. Minha mãe dizia que o trabalho é importante, mas as pessoas são mais. Parecia que Raquel estava ali, falando através da filha, entregando a Rodrigo todas as lições que ele não aprendeu a tempo. Sua mãe estava certa, ele disse baixinho. Demorei a entender. Terminaram a refeição em silêncio. Rodrigo notou que era a refeição mais significativa que tivera em anos. Não pelos pratos refinados, mas pela presença de outra pessoa. Uma pessoa que fazia perguntas que ele evitava. Já está tarde, ele disse, vendo que Bia tentava conter um bocejo. Você deve estar exausta depois de tudo hoje. Ela assentiu, de repente parecendo muito pequena. Posso dormir agora? Claro. Vou te acompanhar até seu quarto. Subiram novamente, e Rodrigo esperou Bia usar o banheiro e trocar de roupa. Quando ela saiu, vestia um pijama simples com estampas de estrelas, que parecia um pouco pequeno para ela. Pronta para dormir? Ele perguntou, sentindo-se desajeitado. Bia se deitou na cama enorme, segurando Ceci nos braços. Sim. Rodrigo puxou as cobertas sobre ela, um gesto que nunca imaginou repetir. Se precisar de mim durante a noite, meu quarto é no final do corredor, à esquerda. Ela assentiu, os olhos já pesados. Boa noite. Boa noite, Bia, respondeu Rodrigo, indo em direção à porta. Estava quase saindo quando a voz pequena o chamou de volta. Você pode deixar a porta um pouco aberta e a luz do corredor acesa, um pedido tão simples, mas que dizia tanto sobre seus medos. Claro, Rodrigo respondeu, deixando a porta entreaberta e a luz do corredor acesa. Assim está bom? Sim, Bia respondeu, quase adormecendo. Obrigada. Rodrigo ficou parado no corredor por um longo momento, olhando para a menina que dormia numa cama grande demais, num quarto grande demais, numa casa grande demais, uma casa que não foi pensada para acolher crianças. Seu impulso era voltar ao escritório, servir-se de mais uma dose de uísque, mergulhar no trabalho e esquecer as emoções do dia. Mas, em vez disso, foi para o próprio quarto. Parou diante de uma porta fechada no final do corredor, o quarto antigo de Raquel, intocado por 8 anos, como um santuário de um passado que ele não conseguia encarar nem abandonar. Amanhã, decidiu. Amanhã começaria a pensar nos próximos passos. O que fazer sobre a escola, a guarda legal, o futuro de Bia e talvez o próprio futuro também. Por enquanto, tudo o que ele sabia era que dera à neta um teto. Não ainda um lar, mas um teto. Mas talvez, com tempo e coragem que ele não sabia se possuía, pudesse oferecer mais. 3 dias. Apenas 3 dias se passaram desde a chegada de Bia, e Rodrigo já não reconhecia a própria casa. Não foram mudanças enormes, mas pequenas presenças que se espalhavam pelos ambientes antes impecáveis. Um copo colorido com desenho de unicórnio na pia, uma meia pequena esquecida sob a mesa de centro, um livro infantil aberto no sofá da sala. Rodrigo parou diante do sofá olhando para o livro. Era O Pequeno Príncipe, o favorito de Raquel. Folheou-o com cuidado, notando pequenas tiras de papel marcando páginas, onde Bia desenhava suas próprias estrelas e planetas. Um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Como uma criança tão pequena podia ocupar tanto espaço? Marta chamou, quando a governanta passou pela sala carregando uma cesta de roupas. Sim, senhor. Aquelas coisas que pedi chegaram? Marta sorriu, algo que Rodrigo raramente vira antes. Acabaram de entregar. Coloquei tudo no quarto da menina, como o senhor pediu. Rodrigo assentiu, satisfeito. Encomendara roupas, livros, materiais de desenho e uma luminária em forma de estrela, que projetava constelações no teto, algo que vira online e achou adequado. Pequenos gestos para tornar a estadia mais confortável, dizia a si mesmo. Só temporário, até decidir o que fazer a longo prazo. Ela está lá em cima? Sim, senhor. Estava colorindo na mesa do seu escritório, mas acho que subiu quando as entregas chegaram. Rodrigo franziu o senho. Meu escritório? Marta pareceu sem graça. Desculpe, senhor. Ela disse que o senhor tinha permitido.
Quer que eu peça para ela? Não. Não, não, interrompeu Rodrigo. Tudo bem, só me surpreendeu. Na verdade, o surpreendeu muito. Seu escritório era seu refúgio, o único lugar na casa em que nem Marta entrava sem ser chamada. Subiu as escadas, curioso. A porta do quarto de Bia estava entreaberta e ele a ouviu falando baixinho com alguém. Aproximou-se sem fazer barulho. E depois vamos pintar estrelas aqui também, ela dizia, aparentemente para a boneca Ceci, que estava sentada na cama ao lado de caixas abertas. O quarto da mamãe tinha estrelas pintadas no teto, sabia? Ela dizia que a gente podia ver as constelações mesmo quando chovia. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Pequenos detalhes sobre Raquel surgiam constantemente nas conversas de Bia. Fragmentos preciosos de uma vida que ele nunca conheceu. Gostou do que chegou? Ele perguntou. Bia virou-se, surpresa. Um sorriso enorme iluminou seu rosto, tão genuíno que Rodrigo sentiu algo derreter dentro dele. É tudo para mim? Sim, respondeu, entrando no quarto. Achei que você gostaria de algumas coisas novas para se sentir mais à vontade. Bia pulou da cama e, antes que ele pudesse reagir, o abraçou com força na cintura. Obrigada e obrigada e obrigada. Rodrigo ficou imóvel por um segundo, então colocou uma mão desajeitada nas costas da menina. Quando foi a última vez que alguém o abraçara assim, tão abertamente? Ele não conseguia lembrar. Olha, tem uma luminária de estrelas. Bia exclamou, soltando-o e pegando a caixa. É igual a que minha mãe fez para mim. Rodrigo sorriu, sentindo um orgulho estranho por ter acertado. Podemos instalar hoje à noite, se quiser. Agora? Bia insistiu, os olhos brilhando. Pode ser agora? Incrivelmente, Rodrigo se viu incapaz de negar. Claro, precisamos de algumas ferramentas. Meia hora depois, Rodrigo Antunes, CEO da Antunes Empreendimentos, estava em cima de uma escada no quarto da neta, instalando uma luminária infantil que projetava constelações, enquanto Bia lhe dava instruções precisas sobre o posicionamento. E mais para a esquerda, para ficar bem em cima da cama. Assim, perfeito. Quando terminou, Rodrigo desceu da escada e se sentou na beira da cama ao lado de Bia. Ela segurava o controle remoto da luminária com entusiasmo. Vamos apagar a luz para ver? Rodrigo fechou as cortinas e apagou a luz principal. O quarto ficou escuro por um segundo, antes de Bia ligar a luminária. De repente, o teto e as paredes se cobriram de pontos de luz azulada, reproduzindo as constelações do céu noturno. A luz suave iluminava o rosto maravilhado de Bia, e Rodrigo sentiu algo que não experimentava há anos, um senso de encantamento puro. É quase como o que minha mãe fez, Bia sussurrou, emocionada. Ela pintou estrelas que brilhavam no escuro. Não eram tão perfeitas como essas, mas tenho certeza de que eram ainda mais bonitas, disse Rodrigo com delicadeza. Ela as fez com as próprias mãos. Bia assentiu. Depois, inesperadamente, apoiou a cabeça no braço de Rodrigo. Um gesto tão simples, mas tão poderoso, que ele sentiu um nó na garganta. Sinto falta da mamãe, Bia disse em voz baixa, olhando para as estrelas no teto. Às vezes eu acho que ela me protege, como se estivesse em uma dessas estrelas, olhando para mim. Rodrigo engoliu em seco, sem saber o que dizer. Ele nunca fora bom em lidar com emoções. Foi por isso que perdeu Raquel, por não saber expressar o que importava. É um pensamento bonito, conseguiu dizer. Ela teria muito orgulho de você. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, observando as constelações artificiais. Um momento frágil, mas real, como as pequenas mudanças que Bia trouxera para a casa e para Rodrigo. Nas últimas semanas, as únicas preocupações de Rodrigo eram negócios, aquisições, lucros e perdas. Agora, subitamente, ele se preocupava com o que Bia estava comendo, se precisava de mais roupas, se gostaria de fazer aulas de arte como a mãe. No dia anterior, ele ligou para o advogado para discutir a possibilidade de obter a guarda legal. Era algo que nunca imaginou fazer, mas agora parecia inevitável. A ideia de Bia ir para um abrigo,
ou para algum parente distante que Raquel nunca mencionou, era inadmissível. "O que vamos fazer amanhã?" Bia perguntou, interrompendo os pensamentos dele. "Amanhã?" Rodrigo repetiu, pego de surpresa. "Eu preciso trabalhar, mas a Marta vai estar aqui e... Você trabalha todo dia?" A pergunta parecia inocente, mas carregava um peso. Rodrigo se sentiu desconfortável. "Bem, sim. Geralmente, a empresa precisa de mim." Bia franziu a testa. "A mamãe trabalhava muito também, mas sempre tirava os domingos para mim. Era nosso dia especial. Fazíamos panquecas e íamos ao parque." Rodrigo não respondeu de imediato. Domingo era só mais um dia de trabalho para ele. Não fazia algo como panquecas no parque, desde que Raquel era criança. E mesmo naquela época, foram raros momentos. "Podemos fazer isso se quiser", acabou dizendo, surpreendendo a si mesmo. Neste domingo, o sorriso de Bia valia mais do que qualquer negócio que ele pudesse fechar naquele dia. Com cobertura de chocolate, Rodrigo riu. Foi um som estranho para ele, quase enferrujado. Não lembrava da última vez que rira de verdade. "Com cobertura de chocolate", concordou. Quando ele deixou o quarto mais tarde, Bia adormecia sob as estrelas artificiais e Rodrigo se sentia diferente, mais leve de algum modo. Como se as pequenas presenças que Bia espalhava, um copo, um livro, um abraço inesperado, estivessem preenchendo não só a casa, mas também os vazios dentro dele. Era assustador, era inconveniente, mexia com sua rotina cuidadosamente planejada. E ainda assim, enquanto se dirigia ao próprio quarto, Rodrigo percebeu que, pela primeira vez em anos, não sentia necessidade de um drink antes de dormir. Não sentia aquela inquietação familiar, aquela sensação de que algo sempre faltava. Pequenas presenças, pequenas mudanças. O início, talvez, de uma transformação maior do que ele poderia admitir. Já passava das 2 da manhã quando Rodrigo desistiu de tentar dormir. Algo na casa, talvez o leve rangido do piso ou o sussurro do sistema de aquecimento, agora parecia diferente, como se a presença de Bia tivesse alterado até mesmo os sons da noite. Levantou-se e vestiu o roupão, sentindo o frio do mármore nos pés descalços. Abriu a porta com cuidado e espiou o corredor. A luz noturna que instalara para Bia projetava um brilho suave na parede oposta ao quarto dela. Rodrigo aproximou-se silenciosamente e espiou pela fresta. A menina dormia profundamente, Ceci segura contra o peito, as estrelas artificiais ainda brilhando fracamente no teto. Rodrigo ficou ali por um momento, observando. Como era estranho que essa criança, que nem sabia quem ele realmente era, dormisse tão tranquila sob o seu teto, confiando nele. Fechou a porta devagar e desceu as escadas. A casa estava mergulhada em silêncio. Apenas o relógio do hall, marcando o tempo com precisão. Ele seguiu para o escritório, seu refúgio em noites de insônia. O ambiente estava exatamente como deixara, com uma exceção. Em cima da mesa perfeitamente organizada, havia uma folha de papel com um desenho colorido. Uma casa grande, com 2 figuras de palito na frente, uma alta e outra pequena. Embaixo, em letras infantis, eu e o Sr. Rodrigo. Algo apertou seu coração. Sr. Rodrigo. Não vovô, nem apenas Rodrigo. Ainda era um estranho para ela, apesar dos pequenos momentos de conexão. Ele pegou o desenho, estudando-o. A casa no papel era azul, muito diferente da mansão cinza e austera em que moravam. Havia flores coloridas no jardim e um sol amarelo sorridente no céu. Um mundo como Bia gostaria que fosse, não como era. Rodrigo abriu a gaveta da mesa para guardar o desenho e parou. Lá dentro, sob pastas e documentos, havia uma caixa de madeira que não abria havia anos. Ele hesitou, a mão pairando sobre ela. Sabia exatamente o que continha. Era por isso que mantinha guardada, longe de seus olhos. Fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Então, devagar, tirou a caixa da gaveta. Era pequena, de madeira escura, com dobradiças de metal. Nada de especial à primeira vista. Mas para Rodrigo, era como uma bomba prestes a explodir seu isolamento emocional.
Abriu-a. A primeira coisa que viu foi a fotografia. Raquel, com 6 anos, usando um vestido de bolinhas azuis, sorrindo com 2 dentes a menos. Cabelo loiro preso em Maria Chiquinhas desiguais que a mãe, a esposa de Rodrigo, fizera naquela manhã. Foi o último aniversário que a esposa dele pôde ver. O câncer a levou meses depois. Rodrigo pegou a foto com dedos trêmulos. Como Bia se parecia com Raquel. Ou melhor, como Raquel se parecia com Bia. Os mesmos olhos brilhantes, o mesmo sorriso confiante. Sob a primeira foto havia outras. Raquel aprendendo a andar de bicicleta. Raquel no primeiro dia de aula. Raquel soprando velas em mais um aniversário, já sem a mãe. Raquel adolescente, com aquele olhar firme que tanto irritava e, ao mesmo tempo, enchia Rodrigo de orgulho. E então, a última foto, Raquel aos 22 anos, na formatura da Faculdade de Artes que Rodrigo se recusou a ir. Alguém enviara essa foto depois, talvez um professor. Nela, Raquel segurava o diploma, o rosto radiante de orgulho. Um orgulho que Rodrigo não compartilhou. Por que você precisava me desafiar? Ele murmurou para a foto, a voz áspera no silêncio do escritório. Por que não podia apenas seguir o caminho que planejei? Mas agora, as perguntas soavam vazias. Qual era o plano dele comparado à vida que Raquel construiu para si? Uma vida com amor suficiente para criar a filha sozinha, sem o apoio do pai. Uma filha que desenhava casas azuis com flores coloridas e sóis sorridentes. Rodrigo colocou a foto sobre a mesa e continuou examinando a caixa. Encontrou um cartão de Dia dos Pais que Raquel fizera quando tinha 7 anos. Uma pedrinha brilhante, que ela pegou numa praia durante uma das raras férias em família, a chave do carro que ele lhe deu aos 18, devolvida na noite em que ela saiu de casa. No fundo da caixa, cuidadosamente dobrada, estava a carta. Rodrigo não precisava abri-la para saber o que dizia. Cada palavra estava marcada em sua memória. Pai, estou deixando esta carta porque sei que você não vai querer me ouvir pessoalmente. Talvez nunca tenha me ouvido de verdade. Não posso ser a pessoa que você quer que eu seja. Não posso viver a vida que você planejou para mim. Preciso seguir meu próprio caminho, mesmo que você não entenda ou não aprove. Sei que estou te desapontando, e isso me parte o coração. Mas me partiria mais ainda passar a vida tentando agradar alguém às custas da minha própria felicidade. Te amo, pai. Espero que um dia você possa me amar pelo que sou, e não pelo que você queria que eu fosse. Raquel Rodrigo não abriu a carta. Não precisava. As palavras já o assombravam havia 8 anos. Raquel se foi. Para sempre. Sem reconciliação. Sem oportunidade de dizer que ele estava errado. Sem conhecê-la como a mulher que se tornou, como a mãe que foi. A dor que ele manteve enterrada e rompeu como uma represa rompida. Um soluço escapou de seu peito, surpreendendo-o pela intensidade. Depois outro. E outro. Pela primeira vez desde o funeral da esposa, Rodrigo chorou de verdade. Chorou pela filha que perdeu 2 vezes. Primeiro por causa da própria teimosia, e agora para sempre. Chorou pelos anos desperdiçados, pelas memórias que não foram criadas, pelas palavras que não disse. Chorou por Raquel, que morreu achando que o pai nunca a aceitou como ela era. Chorou por Bia, que cresceria sem a mãe. Chorou por si, um homem que ergueu um império às custas de tudo que realmente importava. As lágrimas caíram sobre o desenho de Bia, borrando ligeiramente as cores do sol sorridente. Rodrigo não notou quanto tempo ficou ali, curvado sobre a mesa, com as fotos e lembranças espalhadas. Parecia que o tempo havia parado. Quando finalmente ergueu a cabeça, exausto, o relógio do hall marcava 4 da manhã. O sol ainda não nascera, mas ele sentia como se tivesse vivido uma vida inteira naquelas horas solitárias. Lentamente, começou a recolocar os itens na caixa, a pedrinha da praia, o cartão de Dia dos Pais, a chave do carro, a carta que não precisava ser relida. Mas a foto de Raquel na formatura, aquela que ele não testemunhou, permaneceu na mesa. Rodrigo a encarou por um longo tempo, percebendo o quanto sua filha estava feliz na imagem.
autenticamente feliz, de um jeito que raramente estivera enquanto vivia sob as regras dele. Raquel encontrou seu caminho, apesar dele. Construiu uma vida colorida e amorosa para Bia, apesar da ausência do pai. Morreu jovem, mas viveu nos próprios termos, e agora, por um milagre que Rodrigo sabia que não merecia, uma parte dela ainda vivia. Dormia lá em cima, sob estrelas artificiais, abraçando uma boneca de pano chamada Ceci. Rodrigo guardou a caixa na gaveta, mas colocou a foto de Raquel num porta-retrato vazio que encontrou na prateleira. Um pequeno gesto, talvez tarde demais, mas um começo. Deixou o porta-retrato na mesa, ao lado do desenho de Bia, avô e neta, passado e futuro. Uma chance, talvez, de fazer diferente desta vez. Com esse pensamento, Rodrigo finalmente sentiu o cansaço dominar. Subiu as escadas devagar, parando outra vez na porta do quarto de Bia. Estava tudo calmo, silencioso. Vou tentar fazer melhor desta vez, Raquel. Ele sussurrou para o corredor vazio. Por ela, por você, vou tentar. Quando finalmente se deitou, Rodrigo dormiu sem sonhos pela primeira vez em anos. O passado o alcançara, enfim. E, de alguma forma, em vez de esmagá-lo como ele temia, libertou-o. O domingo chegou com uma luz dourada que refletia o humor de Bia. Desde que Rodrigo prometera um dia de panquecas e parque, ela havia contado as horas, sempre confirmando que ele não esquecera. "Lembra que hoje é nosso dia especial?" perguntou, assim que o encontrou na cozinha, ainda de pijama de estrelas, segurando Ceci. Rodrigo, que já estava acordado havia horas e até cogitou passar no escritório, por algumas horas, sorriu para a menina. A foto de Raquel na formatura, agora em um porta-retrato na mesa, parecera encará-lo na noite anterior enquanto ele pensava em quebrar a promessa. Ele não conseguiu. "Claro que lembro. Panquecas e parque, não é?" O sorriso de Bia iluminou a cozinha. "Com calda de chocolate. Com calda de chocolate", Rodrigo repetiu, sentindo um contentamento estranho com a alegria simples dela. Juntos, prepararam a massa das panquecas. Rodrigo não cozinhava fazia anos, talvez décadas, mas ainda lembrava a receita que a esposa usava quando Raquel era pequena. A Bia quis ajudar, mesmo que o ajudar significasse espalhar farinha e fazer perguntas sem parar. "Sua mãe fazia panquecas para você?" ela perguntou, observando Rodrigo virar habilmente uma panqueca no ar, para sua diversão. "Sim, quando eu era criança", respondeu ele, surpreso de como a memória veio fácil. "Minha mãe fazia os melhores cafés da manhã de domingo." "A minha também", Bia exclamou empolgada. Ela dizia que no domingo a gente podia comer doce sem culpa. Rodrigo riu, um som que ficava cada vez menos estranho. Ela sempre gostou de doces, desde criança. Bia o encarou com curiosidade repentina. "Você conheceu minha mãe quando ela era pequena?" A pergunta pairou no ar. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Era o momento que ele sabia que chegaria. "Sim", ele respondeu. "Eu a conheci." "Como?" Rodrigo virou a última panqueca, ganhando tempo. "Vamos comer primeiro." "Depois tenho algo para te mostrar." Bia concordou, mas o olhou com curiosidade durante todo o café da manhã, devorando as panquecas com uma farta cobertura de chocolate. Depois que terminaram, Rodrigo levou Bia ao escritório. Ela entrou com cuidado, como se o lugar fosse sagrado. Desta vez, ele a guiou até uma estante na lateral da sala. "Você me perguntou como eu conhecia sua mãe quando ela era pequena", começou, puxando um álbum de couro grosso da prateleira. "Este álbum pode responder." Sentaram-se lado a lado no sofá de couro e Rodrigo abriu o álbum sobre os joelhos de ambos. Na primeira página, havia uma foto de casamento. Rodrigo e sua esposa, jovens e cheios de esperança, sorrindo para a câmera. "Esta é sua avó, Elizabeth", explicou ele, apontando para a mulher loira sorrindo ao lado dele. "Ela morreu quando sua mãe ainda era muito nova." Bia examinou a foto com atenção. "Ela era bonita, parece com a mamãe." "Sim", concordou Rodrigo, sentindo o nó na garganta. "Raquel herdou a beleza dela. E o talento para a arte também."
Ele virou a página e mostrou fotos de um bebê. Raquel recém-nascida, enrolada em um cobertor, nos braços de Elizabeth, depois nos braços dele. Esse é você, Bia observou, apontando para a imagem de Rodrigo segurando o bebê. Quem é o bebê? Rodrigo respirou fundo. É a sua mãe, Raquel, quando nasceu. Bia olhou da foto para Rodrigo, confusa. Então, lentamente, o entendimento tomou conta de seus olhos. Minha mãe? Mas como você... Ele continuou virando páginas, mostrando Raquel crescendo. Primeiras tentativas de andar, festinhas de aniversário, dias na praia, a primeira bicicleta. A Raquel era minha filha, Bia, disse finalmente, a voz carregada de emoção. E ela era a minha filha. Bia ficou muito quieta, os olhos azuis fixos nele com intensidade. Então você é meu avô? Perguntou, a voz pequena e incerta. Parecia que o mundo parou por um instante. Avô, um título que Rodrigo nunca imaginou ter, que soava estranho, mas certo. Sim, ele respondeu, quase num sussurro. Sou seu avô. Bia continuou olhando para ele, processando a informação. Rodrigo esperou pela reação. Raiva, confusão, tristeza. Por que não me contou antes? Ela perguntou finalmente. Uma pergunta justa. Rodrigo desviou o olhar, incapaz de encarar a inocência dela. Porque é complicado. Sua mãe e eu nos afastamos há muito tempo. Antes de você nascer, vocês brigaram, Bia afirmou. Não era uma pergunta. Ele assentiu. Sim. E depois disso, nós não nos falamos mais. Eu nem sabia... A voz dele falhou. Eu nem sabia que você existia, Bia. Até o dia em que você me encontrou na chuva. Bia franziu o senho, absorvendo tudo. Minha mãe nunca falou de você. Só disse que eu devia procurar o homem da foto se algo acontecesse. Rodrigo sentiu o peso dessas palavras. Raquel apagou a existência dele da vida de Bia, assim como ele tentara apagar Raquel da própria vida. Sinto muito, disse, sinceramente. Sinto muito por não ter estado lá. Bia olhou novamente para o álbum, para as fotos que contavam uma história que ela não conhecia. E por que vocês brigaram? A pergunta direta de Bia pegou Rodrigo de surpresa. Como explicar anos de teimosia e expectativas não atendidas a uma criança? Sua mãe queria ser artista, disse, incerto. Ela queria pintar e criar. Eu queria que ela administrasse a empresa comigo. Nenhum de nós entendia o outro. Bia assentiu devagar. A mamãe era a melhor pintora do mundo, disse, convicta. As pessoas choravam quando viam os quadros dela. Rodrigo sentiu uma pontada de remorso. Nunca viu os quadros de Raquel quando ela estava madura como artista. Nunca acompanhou seu talento florescer. Tenho certeza disso, respondeu suavemente. Bia continuou folheando o álbum, fazendo perguntas ocasionais. Qual era a cor favorita dela nessa época? Ou ela tinha algum cachorro? Rodrigo respondia o melhor que podia, surpreso com a facilidade com que as memórias apareciam. Era como se, ao compartilhá-las com Bia, Raquel estivesse viva de novo. Quando chegaram à última página, mostrando Raquel adolescente, antes da ruptura, Bia fechou o álbum. Não tem mais fotos? Ela perguntou. Rodrigo balançou a cabeça. Não nesse álbum. Mas... Ele hesitou. Depois tomou uma decisão. Tem um lugar que talvez você queira ver. Levantou-se e estendeu a mão para Bia, que a segurou sem hesitação. Ele a guiou pelo corredor do andar superior, parando em frente a uma porta que estivera fechada por 8 anos. Respirou fundo e girou a maçaneta. O quarto de Raquel estava exatamente como ela deixara na noite em que saiu de casa. A cama ainda com a colcha azul turquesa, as paredes pintadas de lavanda, a escrivaninha com livros de arte empilhados, as prateleiras cheias de troféus de competições escolares, conchas de praia, pequenas esculturas de argila que ela mesma fizera, e as paredes, repletas de desenhos e pinturas de Raquel, desde os rabiscos de criança até obras mais elaboradas da adolescência. Este era o quarto da sua mãe, explicou Rodrigo, enquanto Bia entrava devagar, os olhos percorrendo cada detalhe. Eu deixei como ela saiu. Bia andou pelo quarto como em um museu,
tocando os objetos com cuidado e analisando as pinturas nas paredes. Parou diante de uma em especial, uma paisagem litorânea ao pôr do sol que Raquel pintara aos 16 anos. Ela sempre gostou de pintar o mar, Bia comentou baixinho. Mesmo quando a gente não tinha dinheiro para viajar. Ela dizia que podia sentir o cheiro da água salgada quando pintava. Rodrigo sentiu outra facada de culpa. Enquanto ele vivia em luxo, Raquel e Bia mal podiam ir à praia. E sua mãe sempre foi talentosa, disse. E desde pequena. Posso ver mais? Bia perguntou, apontando para uma pilha de cadernos de desenho numa prateleira alta. Claro. Rodrigo pegou os cadernos e os colocou sobre a cama. Sentaram-se lado a lado, e Bia começou a folheá-los com respeito. Eram diários visuais de Raquel, registrando sua evolução artística. Olha, exclamou Bia, apontando para um esboço de uma mulher segurando um bebê. A data indicava cerca de 9 anos atrás. Somos eu e a mamãe. Rodrigo se aproximou para ver melhor. Era um autorretrato de Raquel com um recém-nascido nos braços. O rosto de Raquel irradiava felicidade, uma felicidade que Rodrigo nunca presenciou em sua filha. Você era um bebê lindo, comentou sentindo dor ao pensar em tudo que perdeu. O nascimento de Bia, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Bia continuou examinando os cadernos por quase 1 hora. Às vezes perguntava algo, mas, em geral, absorvia silenciosamente aquela nova conexão com a mãe. Rodrigo permanecia ao lado, compartilhando memórias quando podia, aprendendo quando via imagens de períodos da vida de Raquel que ele não conhecia. Finalmente, quando fecharam o último caderno, Bia olhou ao redor do quarto com um brilho novo nos olhos. Minha mãe cresceu aqui, disse, como se testasse a ideia. Nesta casa, neste quarto. Sim, Rodrigo confirmou. Desde que nasceu até ir embora. Bia ficou em silêncio por um tempo, depois olhou para ele com a intensidade que já lhe era conhecida. Posso ficar com este quarto? Perguntou. Em vez do quarto de hóspedes? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Aquele quarto ficara intocado por tanto tempo, como um santuário do fracasso dele como pai. A ideia de deixá-lo vivo novamente nunca lhe ocorrera. Mas olhando para Bia, essa parte viva de Raquel, ele percebeu que não havia forma melhor de honrar a memória da filha do que permitir que a neta encontrasse ali seu abrigo. Você quer mesmo ficar aqui? Ele perguntou. Bia assentiu com entusiasmo. Vai ser como ter um pedacinho da mamãe comigo. Como se ela me abraçasse. Rodrigo sentiu lágrimas querendo brotar, mas as conteve. Então este quarto é seu agora. Posso ficar com as pinturas? Ela perguntou, ansiosa. E os livros? E tudo. Pode ficar com o que quiser, garantiu Rodrigo. E também pode mudar o que quiser, deixar do seu jeito. Bia pensou um pouco. Quero as pinturas e a cor da parede, que a mamãe escolheu, não é? Ele assentiu. Sim, era a cor favorita dela na época. Então quero mantê-la, disse Bia, olhando em volta. Mas talvez a gente possa trazer minha luminária de estrelas. E a Ceci precisa de um lugar especial. Rodrigo sorriu. Podemos fazer tudo isso. O que você quiser. Pela primeira vez desde que a conhecera, Bia abraçou Rodrigo por vontade própria, jogando os braços em seu pescoço. Obrigada, vovô, sussurrou perto do ouvido dele. Vovô. A palavra ainda soava estranha, mas agora carregava algo novo. Não mais medo, mas uma espécie de reverência. Um título que ele não merecia, mas que estava determinado a honrar. Não há de quê, Bia, respondeu, permitindo-se abraçá-la de volta de verdade pela primeira vez. Quando se soltaram, Bia já planejando como reorganizar o quarto, a cama pode ir para lá, a luminária aqui, a Ceci tem que ter uma prateleira para os amigos. Rodrigo observou, impressionado com a naturalidade com que a vida voltava a um espaço congelado por tanto tempo. O quarto de Raquel, agora o quarto de Bia, deixava de ser um memorial triste e passava a ser um lugar vivo, em transformação, como deveria ser. O que foi? Bia perguntou, notando o olhar distante dele. Rodrigo sorriu. Estava pensando em como sua mãe ficaria feliz em saber que você está aqui, neste quarto, nesta casa. Você acha? Bia perguntou, séria.
Rodrigo pensou nas últimas palavras da carta de Raquel, guardada em sua gaveta. Espero que um dia você possa me amar pelo que eu sou, e não pelo que você queria que eu fosse. Tenho certeza, ele respondeu com convicção. Ela te mandou até mim. Ela sabia que, apesar de tudo, aqui seria seu lar. Bia sorriu, satisfeita. Então podemos levar minhas coisas hoje? E depois ir ao parque, como você prometeu? Parece um plano perfeito. Rodrigo concordou, estendendo a mão para ela. Juntos, saíram do quarto. Não mais um mausoléu para lembranças dolorosas, mas o começo de algo novo. Um espaço onde passado e presente se uniam, onde a herança de Raquel vivia através da filha. Um lar, finalmente. A vida de Rodrigo Antunes se transformara completamente nas últimas 2 semanas. O despertador que antes o acordava às 5 da manhã para e-mails e relatórios, agora marcava um novo compromisso. Café da manhã com Bia às 7h30. Você não pode tomar só café, declarou Bia certa manhã, ao ver a xícara solitária dele. A minha mãe dizia que o cérebro precisa de comida de verdade. Assim, a primeira reunião do dia de Rodrigo não era mais com a equipe executiva, mas com uma pequena pessoa de pijama e opiniões fortes sobre nutrição. Você tem alguma reunião importante hoje? Ela perguntou, mordendo a torrada. 2, na verdade. Sobre o quê? Sobre comprar outras empresas. Ele resumiu. Baia tomou o suco e perguntou. Você gosta do seu trabalho? A pergunta o pegou desprevenido. Gostava? Há quanto tempo não pensava nisso? É desafiador e importante. Mais importante do que as pessoas, Rodrigo engasgou com o café. Assim eram as perguntas de Bia, diretas demais. Por que diz isso? Você disse que brigou com a mamãe por causa de trabalho. Então achei que talvez você achasse que trabalho era mais importante do que as pessoas. Eu achava isso antes, ele admitiu. Mas estou aprendendo que estava errado. O sorriso que Bia deu valia mais do que qualquer contrato milionário. As noites também mudaram. Onde antes havia relatórios e uísque solitário, agora havia histórias para dormir. Começou na primeira noite após a mudança de quarto. Pode me contar uma história? Bia pedira. Minha mãe sempre contava uma. E assim, sentado na beira da cama que um dia fora de Raquel, Rodrigo começou a contar pequenos fragmentos da infância da filha. A primeira bicicleta sem rodinhas, o dente que caiu ao morder uma maçã, a noite assustadora na casa da árvore. A cada noite, uma nova história, uma nova memória resgatada. Na terceira semana, Rodrigo reorganizou a agenda para chegar em casa sempre às 7 da noite. Chamadas e e-mails, urgentes, podiam esperar até Bia dormir. Diana, sua assistente, notou a mudança imediatamente. Está tudo bem, Sr. Antunes? Ela perguntou, quando ele cancelou a terceira reunião noturna seguida. Nunca estive melhor, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo e a ela. Os fins de semana ganharam um novo significado. No sábado, foram ao Zoológico de São Paulo. Rodrigo não visitava um desde que Raquel tinha 10 anos e redescobriu o lugar através dos olhos de Bia. Sabia que as girafas têm o mesmo número de vértebras no pescoço que a gente? Ela informou com seriedade. Só que são bem maiores. Não sabia. Onde aprendeu? Num livro que minha mãe me deu. Eu sei um monte de coisas sobre animais. De fato, ela sabia. Durante todo o passeio, Bia compartilhou informações sobre pandas, tartarugas, leões. Rodrigo ouviu tudo com tanto interesse quanto o que dedicava aos relatórios de investimento. O domingo trouxe uma aula de pintura improvisada. Bia encontrou os materiais de arte de Raquel e pediu para usá-los. Você quer me ensinar a pintar? Rodrigo perguntou, meio brincando. Para sua surpresa, Bia levou a sério. Posso tentar. Minha mãe me ensinou algumas coisas. E assim, o temido CEO passou a tarde sentado no chão, aprendendo a misturar cores sob a orientação de uma criança. Você está apertando muito o pincel, Bia observou. Mamãe dizia para segurar como se fosse um passarinho, firme para não escapar, mas suave para não machucar. Rodrigo afrouxou a mão, refletindo quantas vezes na vida ele segurou as coisas, relacionamentos, expectativas, com força demais.
Sua pintura final, um borrão de cores que lembrava vagamente uma paisagem, estava longe de ser uma obra de arte. Mas o sorriso de Bia o encheu de orgulho. Não está ruim para a primeira vez, ela avaliou generosamente. Mamãe dizia que todo mundo começa de algum lugar. Sua mãe era sábia. Sim, Bia concordou. Ela era a pessoa mais inteligente do mundo. Depois de mim, claro. A afirmação, dita com tanta seriedade, pegou Rodrigo de surpresa. Ele riu. Não o riso educado e controlado dos eventos sociais, mas uma gargalhada genuína que ele não soltava havia muito tempo. Bia o observou, surpresa, antes de rir também. Você fica diferente quando ri, ela comentou depois. Mais jovem, Rodrigo não soube o que responder. Quando foi a última vez que rira assim? Na segunda-feira seguinte, ele recebeu um convite para o Dia dos Avós na escola de Bia. Olhou para a agenda e viu uma reunião crucial com investidores japoneses marcada há meses. Eu vou, ele disse sem hesitar. Naquela noite, Bia o recebeu na porta, saltitando de empolgação. A professora ligou? Você pode ir? Sim, eu vou. Vou fazer um desenho especial, anunciou ela. E vou dizer a todo mundo que meu avô é o melhor do mundo, mesmo sendo péssimo em pintura. Rodrigo riu outra vez, mais facilmente agora. Enquanto faziam o jantar juntos, percebeu que estava aprendendo a ser avô, não apenas cumprindo obrigações. Aprendia a estar presente, a ouvir, a se importar com pequenos detalhes. Finalmente estava aprendendo o que não aprendeu há tempo com Raquel, que a vida não é só grandes vitórias, mas conexões diárias, refeições compartilhadas, histórias antes de dormir, risadas espontâneas. Aprendia, enfim, a ser família. Rodrigo acordou com um grito abafado, o coração disparado. Olhou em volta, desorientado, enquanto as imagens do pesadelo ainda giravam em sua mente. No escuro do quarto, a sensação de perda era quase física, pesando em seu peito. No sonho, Bia havia sumido. A casa estava vazia, sem nenhum sinal dela, nenhum desenho na geladeira, nenhum livro infantil no sofá, nenhum riso nos corredores. Ele a procurava em um desespero crescente, chamando seu nome até ficar sem voz. Então, e de repente, no sonho ele voltava àquela tarde chuvosa diante do prédio da empresa. Mas dessa vez, não havia menina esperando. Só a foto rasgada de Raquel largada na calçada molhada, as cores se dissolvendo na chuva, como se Bia nunca tivesse existido, como se a segunda chance fosse só uma ilusão. Rodrigo acendeu o abajur. Eram 3h20 da manhã. Seu corpo inteiro tremia, suado de frio. Tentou respirar fundo várias vezes, mas a angústia persistia. Sem conseguir se conter, levantou-se e caminhou pelo corredor escuro em direção ao quarto de Bia. Precisava vê-la, confirmar que ela estava ali, que não desaparecera como no pesadelo. A porta estava entreaberta, como ela gostava. Rodrigo espiou. Ela dormia tranquila, Cecia apertada contra o peito, as estrelas ainda brilhando no teto. Ele sentiu um nó na garganta. Ela confiava nele. Confiava que ele a manteria em segurança. Seria constante, confiável, que não a decepcionaria como fizera com Raquel. Retornou ao próprio quarto, mas o sono tinha ido embora. Sentou-se na poltrona perto da janela, observando as luzes distantes da cidade, enquanto pensamentos turbulentos enchiam sua mente. E se ele falhasse com Bia? Como falhou com Raquel? E se sua obsessão pelo trabalho, dificuldade de demonstrar afeto e tendência de controlar, o fizessem repetir os mesmos erros? E se não soubesse ser o avô que Bia precisava? Rodrigo lembrou-se dos erros com Raquel, como considerou a arte uma fase, como tentou encaixá-la em seu molde, como reagiu com ultimatos quando ela resistiu, como deixou o orgulho impedi-lo de buscar reconciliação. 8 anos perdidos, 8 anos que poderiam ter sido cheios de conversas, compreensão e crescimento mútuo. 8 anos que ele jamais teria de volta. E agora havia Bia, uma segunda chance que ele não merecia, mas estava determinado a não desperdiçar. No entanto, o medo o dominava. Medo de repetir os mesmos erros. Medo de que seu velho eu,
obcecado por conquistas e poder, sabotasse essa nova versão que ele tentava ser. Pela janela, ele viu os primeiros sinais do amanhecer, um rosa pálido no horizonte. Em poucas horas, Bia acordaria, desceria com Ceci nos braços, ainda com sono, mas já fazendo perguntas difíceis. Olharia para ele com aqueles olhos, os olhos de Raquel, de Elizabeth, cheios de confiança. Ele tentaria, apesar do medo, da insegurança, da voz interior que dizia que era tarde demais, que certos padrões não mudam. Rodrigo nunca foi de apostar. Gostava de certezas, de variáveis sob controle, de riscos calculados. Mas Bia não era uma equação ou uma empresa. Era uma criança, sua neta, a última ligação viva com Raquel. Um presente inesperado que chegou numa tarde chuvosa. Na luz crescente do dia, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo, a Raquel e, acima de tudo, a Bia. Ele não sabia como ser o avô que ela precisava, mas aprenderia. Dia após dia, erro após erro, tentativa após tentativa. Porque agora ele entendia o que não entendera antes. Amor de verdade não é possuir, controlar ou moldar. É acompanhar, apoiar, crescer junto. É ter coragem de ser imperfeito, de tentar mesmo com medo, de arriscar o coração, sabendo que pode se partir. Era o risco mais assustador que já enfrentara. E o mais importante, o sábado amanheceu perfeito, céu azul, temperatura amena, o tipo de dia que pede para estar ao ar livre. Rodrigo observava pela janela da cozinha enquanto Bia devorava o café da manhã. Um waffle com morangos e mel que Marta preparou especialmente para ela. "E aí, o que quer fazer hoje?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Bia vinha falando do Parque do Ibirapuera a semana toda, desde que uma colega mencionou que era possível alugar barquinhos no lago. "A gente pode ir ao parque?" Bia respondeu, como ele esperava, olhos brilhando de entusiasmo. "E andar de barquinho?" "Por favor." "Acho que dá para a gente fazer isso," Rodrigo respondeu, fingindo estar analisando algo complicado. Bia percebeu o fingimento e sorriu, um sorriso que parecia iluminar toda a cozinha. Rodrigo ainda se surpreendia com a facilidade com que ela sorria, apesar de tudo que perdera, apesar de todas as mudanças recentes. Raquel criou uma filha resiliente. Meia hora depois, estavam no carro a caminho do parque. Bia observava a cidade pela janela, apontando cada coisa interessante que via. Um cachorro muito grande, uma vitrine cheia de bonecos, um rapaz tocando saxofone na rua. O professor de música, o Sr. Silva, disse que vamos aprender sobre saxofones mês que vem. Ela comentou. "Você gosta das aulas de música?" Rodrigo perguntou, percebendo que, apesar de cuidar dela há quase 2 meses, sabia pouco sobre sua rotina escolar. "Gosto, mas prefiro arte. A professora disse que eu tenho talento." Ela respondeu com orgulho tímido. Rodrigo sorriu. "Como sua mãe." Foi o que ela disse também. Contei que minha mãe era artista. Uma onda de gratidão invadiu Rodrigo. A professora de arte de Bia, uma desconhecida para ele, reconhecera e incentivara o talento, coisa que ele não fizera com Raquel. Sua mãe começou a desenhar cedo também, ele compartilhou. Quando tinha mais ou menos a sua idade, ela rabiscava tudo, cadernos, guardanapos, até as paredes uma vez. "Eu nunca desenhei nas paredes", Bia exclamou, indignada, como se fosse impossível. Rodrigo riu. Ela achava que era uma boa ideia na época. "Você ficou bravo?" A pergunta veio suave. Rodrigo lembrou, sentindo culpa. Sim, ele ficou bravo, muito bravo. Brigou feio com Raquel, tirou seus lápis de cor por 1 mês. Uma punição absurda para uma garota de 6 anos cheia de criatividade. "Fiquei", admitiu, mais do que deveria. O carro parou num semáforo e Rodrigo olhou para Bia. Ela o encarava com uma expressão além da idade dela, como se avaliasse não só as palavras, mas tudo o que ele não dizia. "As pessoas erram", ela disse, lembrando algo que a mãe ensinara. "Minha mãe falava que o importante é aprender com o erro." O sinal ficou verde, e Rodrigo voltou a atenção para a rua, engolindo o nó na garganta.
De onde vinha tanta sabedoria em alguém tão pequena? Quando chegaram ao Parque do Ibirapuera, o lugar estava repleto de famílias aproveitando o dia. Crianças corriam, casais passeavam, grupos de amigos faziam piqueniques. Rodrigo normalmente evitaria lugares lotados, mas naquele dia, a energia vibrante do parque parecia agradável. A gente pode ir direto nos barquinhos? Bia perguntou, mal contendo a empolgação. Não quer dar uma volta primeiro? Ver o resto do parque? Barco primeiro, depois a gente explora, ela propôs, com a seriedade de uma diplomata. Rodrigo cedeu, como vinha fazendo mais e mais. Havia algo libertador em seguir o ritmo de uma criança, deixando-se levar pela empolgação dela, em vez de agendas rígidas. O lago estava cheio de pequenos pedalinhos, cada um com famílias sorridentes ou casais apaixonados. Havia uma fila considerável no ponto de embarque. Parece que não fomos os únicos com essa ideia, comentou Rodrigo, preparando Bia para a espera. Para sua surpresa, ela não se importou. Podemos ver os patos enquanto esperamos, olha quantos, e assim fizeram. Por uns 20 minutos, ficaram na margem do lago, observando os patos que deslizavam na água. Bia contava histórias imaginárias sobre as famílias de patos, quem era mãe, quem era pai, quem eram os filhotes bagunceiros. Aquele ali é o vovô pato. Ela apontou para um pato maior e mais imponente. Está ensinando os netos a nadar certinho. Rodrigo sorriu diante da projeção óbvia, mas não comentou. Aprendia que, às vezes, o melhor era só ouvir. Quando chegou a vez deles, um funcionário jovem e simpático os ajudou a subir num pedalinho em forma de cisne. Primeira vez? Perguntou ao ver a expressão de Rodrigo, entregando os coletes salva-vidas. Sim, ele admitiu. Pelo menos com ela, apontou Bia, que já estava acomodada, olhando a água com fascínio. Não é complicado. É só manter um ritmo constante e evitar esbarrar nos outros pedalinhos. O funcionário explicou sorrindo. Divirtam-se. Rodrigo assentiu e começou a pedalar. Era mais difícil do que parecia, especialmente para alguém que só fazia exercícios na esteira. As pernas logo protestaram. Estamos rodando em círculos, Bia comentou, rindo depois de alguns minutos. Rodrigo percebeu que ela tinha razão. Apesar do esforço, o pedalinho dera quase uma volta completa, voltando ao ponto inicial. Acho que preciso praticar mais, ele admitiu, não se importando em parecer inábil. O velho Rodrigo teria ficado furioso por não dominar uma habilidade de imediato. O novo Rodrigo aprendia a rir de si mesmo. Deixa eu tentar. Bia pediu, estendendo as mãos para os pedais. São grandes para você, Rodrigo alertou, mas deixou que ela pedalasse junto. Juntos encontraram um ritmo irregular, mas que funcionava. O pedalinho avançou, deslizando pelo lago. Estamos conseguindo! Bia exclamou, o rosto iluminado por alegria pura, típica de criança. Passaram meia hora no lago, observando patos, pedalinhos, acenando para desconhecidos como se fossem amigos. Rodrigo não se lembrava da última vez em que fez algo tão simples e prazeroso. Quando voltaram à margem, as bochechas de Bia estavam coradas do sol e do esforço, e os olhos brilhavam de entusiasmo. Podemos fazer piquenique agora? Ela perguntou, devolvendo o colete salva-vidas. Estou morrendo de fome. Claro, ele concordou. Pedira a Marta que preparasse uma cesta com sanduíches, frutas e sucos. Encontraram um lugar agradável sob uma árvore grande, com vista para um gramado onde algumas crianças brincavam de bola. Rodrigo estendeu uma toalha e começou a tirar a comida da cesta. Sanduíche de peito de peru com queijo para você, disse, entregando a Bia um embrulho feito com cuidado, e suco de maçã. Obrigada, ela respondeu por reflexo, já abrindo o sanduíche. Comeram em silêncio, um silêncio confortável, observando as pessoas ao redor. Um grupo de adolescentes tentava malabarismo, um casal de idosos caminhava de mãos dadas. Uma mãe lia um livro para duas crianças. Pequenos fragmentos de vidas, momentos sendo criados. Este é o melhor dia de todos, Bia declarou de repente, com a boca meio cheia. É mesmo? Rodrigo perguntou, genuinamente curioso. Ela balançou a cabeça afirmativamente. Sim,
Barcos, piquenique, parque, só falta um sorvete para ficar perfeito. Rodrigo sorriu. Não podemos deixar o dia só ótimo, se pode ser perfeito, não é? Vamos achar sorvete depois que terminarmos de comer. O rosto de Bia se iluminou, como se fosse Natal. Ela acabou o sanduíche depressa e esperou com impaciência enquanto Rodrigo guardava o que sobrara do piquenique. A sorveteria mais próxima ficava na saída do parque, uma lojinha colorida com fila na calçada. De novo, tiveram que esperar. Bia, como sempre, reparava em tudo ao redor e fazia comentários. Quando chegou a vez deles, ela pediu sorvete de morango com cobertura de chocolate e confeitos coloridos. Rodrigo ficou na baunilha, o que fez Bia lançar um olhar de reprovação. Baunilha é sem graça, ela disse enquanto voltavam ao parque. Vovô devia experimentar algo diferente. Rodrigo quase tropeçou. Era a primeira vez que Bia o chamava de vovô espontaneamente, sem hesitação, e em público, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela continuou caminhando, lambendo o sorvete, alheia ao impacto que suas palavras tiveram nele. Para ela, era só um comentário sobre o sabor do sorvete. Para Rodrigo, era a confirmação de algo que ele nem sabia que desejava tanto. Pertencimento, conexão, família. Pela primeira vez em décadas, talvez na vida, Rodrigo sentiu que pertencia verdadeiramente a alguém, não como chefe, figura de autoridade ou homem de negócios, mas como vovô, um título não conquistado por poder ou dinheiro, mas concedido pelo amor. Seu sorvete está derretendo, Bia avisou, apontando para o cone de Rodrigo, que escorria enquanto ele estava parado, mergulhado em pensamentos. Ah, sim, ele respondeu, voltando a si e lambendo rapidamente as laterais do sorvete. Me distraí. Pensando no trabalho, ela perguntou, algo que vinha se repetindo. Não, Rodrigo respondeu, sincero. Pensando em como este dia é perfeito. Bia sorriu, o rosto sujo de sorvete de morango. Eu disse. Caminharam lado a lado pelos caminhos do parque, a mão pequena de Bia, às vezes encostando na dele, deixando marcas pegajosas de chocolate que ele não se importava em limpar. Vovô, tão simples, tão transformador. Naquela tarde ensolarada no Ibirapuera, entre pedalinhos e sorvetes, Rodrigo finalmente entendeu o que Raquel tentara mostrar todos aqueles anos atrás. A vida não se mede por contratos fechados ou fortunas, mas por momentos como esse, imperfeitos, melados de sorvete e absolutamente preciosos. A audiência para a guarda definitiva foi marcada para o fim do mês. Rodrigo passou as últimas semanas trabalhando com os advogados para garantir que tudo corresse bem. Não havia outros parentes disputando a custódia de Bia, e os relatórios da assistente social eram extremamente positivos. Mesmo assim, ele não conseguia evitar um frio na barriga sempre que pensava no assunto. E se algo desse errado? E se o juiz decidisse que um homem de 60 anos, viciado em trabalho, não era a melhor opção para criar uma criança? Esses pensamentos o atormentavam naquela manhã, enquanto ele tentava se concentrar em relatórios financeiros no escritório de casa. Era domingo, mas certos hábitos eram difíceis de largar. Ainda que agora restringisse as horas extras a quando Bia estava ocupada com outra coisa. Naquele momento, ela brincava no jardim com Lily, filha de 13 anos de Marta, que às vezes aparecia para ajudar e se tornara uma espécie de irmã mais velha para Bia. Rodrigo ouvia as risadas delas, um som que ainda o surpreendia cada vez que ecoava pela casa. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ele disse, achando que seria Marta trazendo o café que pedira. Mas era Bia, bochechas coradas de correr pelo jardim, sorriso largo e uma folha de papel nas mãos. Vovô, olha o que eu fiz, exclamou, aproximando-se sem cerimônia da mesa. Rodrigo sorriu, deixando os relatórios de lado. Vamos ver essa obra de arte. Bia estendeu a folha com orgulho. Era um desenho da casa, não a mansão cinza de verdade, mas uma versão azul vibrante, com flores coloridas no jardim, um arco-íris no céu e 3 figuras de mãos dadas na frente. Uma pequena, Bia, uma alta, Rodrigo,
e uma de tamanho intermediário, que ele reconheceu de imediato como Raquel, mesmo com traços infantis. Ficou lindo, Bia elogiou, genuinamente. Chay, você tem o talento da sua mãe. É a nossa família, explicou ela, apontando para as figuras. Eu, você e a mamãe. Ela não está aqui de verdade, mas está olhando por nós, como as estrelas. Rodrigo sentiu o nó familiar na garganta. A forma como Bia falava de Raquel, com tristeza, mas também com uma aceitação que muitos adultos não têm, o comovia toda vez. Está perfeito, ele conseguiu dizer. Vamos pôr na geladeira. Bia balançou a cabeça. Não, é para o seu escritório, para quando você estiver trabalhando e lembrar que tem família esperando. Rodrigo encarou a neta, sem palavras. Como uma criança de 8 anos podia ser tão atenta? É exatamente do que eu preciso, concordou, levantando-se para pegar fita adesiva. Juntos, colaram o desenho na parede atrás da mesa, ao lado do diploma da USP que antes ocupava sozinho aquele espaço. O contraste era quase engraçado, o documento formal na moldura e o desenho colorido cheio de alegria. Perfeito, decretou Bia, dando um passo para trás para analisar. Ela inclinou a cabeça levemente, um gesto que Rodrigo já reconhecia como sinal de curiosidade profunda. Você sorri diferente agora, observou, examinando o rosto dele com uma intensidade desconcertante. Como assim? Rodrigo perguntou, intrigado. Antes, quando você sorria, era só com a boca, ela explicou, tocando os lábios para demonstrar. Agora é com tudo. Com os olhos, as bochechas, é um sorriso de verdade. Rodrigo piscou, surpreso. Não havia pensado nisso, mas percebeu que ela tinha razão. Durante anos, ou décadas, o sorriso dele fora apenas uma formalidade. Quando foi que você ficou tão observadora? Ele perguntou, tentando ganhar tempo para absorver o comentário. Bia deu de ombros, num gesto que dizia, sempre fui assim, você que não percebeu. A mamãe dizia que a gente tem que prestar atenção nas pessoas, não só no que elas falam, mas em como falam, nos olhos, nos sorrisos. Ela fez uma pausa, pensando, por que você sorri diferente agora? A pergunta ficou no ar, simples e profunda. Rodrigo poderia ter desviado, mas aprendeu que Bia merecia honestidade. Por que você me mostrou o que é importante? Ele respondeu. Bia franziu ligeiramente a testa, processando. O que é importante? Rodrigo olhou para o desenho na parede. A casa azul, as flores, as 3 pessoas sob o arco-íris. A família que Bia via, que ela ajudou a construir a partir dos cacos de 2 vidas, isso ele disse, apontando para o desenho. Família, amor, estar presente. Todas as coisas que eu esqueci por muito tempo. Bia pareceu satisfeita com a resposta. A mamãe ia gostar do seu novo sorriso, ela afirmou. Ela dizia que sorrisos de verdade pegam em todo mundo. Ela estava certa, Rodrigo concordou, sentindo a mistura de dor e gratidão sempre presente quando falava de Raquel. Como sempre, um silêncio confortável se instalou. Lá fora, eles ouviram Lili chamando Bia. Posso voltar para a brincadeira? Ela perguntou, já indo em direção à porta. Claro. Só não esqueça que temos aquele compromisso mais tarde. O rosto de Bia se iluminou ao lembrar. Comprar tinta para o meu quarto. Exatamente. Às 2 da tarde. Não vou esquecer, prometeu, já correndo para fora, deixando para trás um rastro de energia. Rodrigo sentou-se de novo, mas em vez de retomar os relatórios financeiros, girou a cadeira para olhar pela janela. De lá conseguia ver Bia e Lili brincando no jardim, envolvidas em algum jogo com gestos exagerados e muitas risadas. O jardim, assim como a casa, estava diferente, não apenas pelo plano de Rodrigo de instalar um pequeno playground, mas pela simples presença de vida. Aquele espaço antes mantido apenas para impressionar visitantes, agora tinha um propósito. Tinha risadas. Dentro da casa, as mudanças eram ainda mais óbvias. O quarto de Bia, o antigo de Raquel, agora era um espaço verdadeiramente vivo. As paredes ainda em lavanda,
mas cheias de desenhos, pôsteres de bichos e as pinturas originais de Raquel, ao lado das primeiras tentativas artísticas de Bia. A cama estava coberta de almofadas coloridas e bichinhos de pelúcia, que se juntaram a Ceci nas últimas semanas. Novas prateleiras guardavam uma coleção crescente de livros infantis. No teto, além da luminária de estrelas, Rodrigo mandou um pintor artístico criar um mural do sistema solar, depois que Bia demonstrou interesse por astronomia. Mas não era só o quarto de Bia. A casa inteira parecia ter despertado de um sono profundo. Livros na sala, brinquedos ocasionalmente esquecidos debaixo de mesas, desenhos grudados na geladeira, até um aquário com 2 peixinhos dourados, chamados Bolinha e Brilhante, na sala de TV. Marta, que trabalhava ali havia mais de 15 anos, comentou na semana passada que, pela primeira vez, a casa parecia um lar. E sorriu de modo que deixou claro que ela esperou muito por isso. Um lar. A palavra ainda soava estranha para Rodrigo ao pensar na mansão que, por tanto tempo, foi apenas um símbolo de status e poder. Mas era verdade. A casa se tornara um lar, cheia de vida, histórias e memórias em formação. Rodrigo lembrou da audiência de guarda que se aproximava. Os advogados estavam confiantes. A assistente social estava satisfeita. Ainda assim, ele não conseguia evitar o receio. Não era mais medo de não ser capaz de cuidar de Bia. Era medo de perdê-la, de perder a segunda chance, de perder o lar que estava construindo com ela. Porque a verdade era que não fora ele que salvara Bia naquele dia chuvoso. Fora Bia que o salvara. Da solidão, da amargura, do homem frio que ele se tornara. Cada pergunta inocente, cada comentário surpreendente, cada abraço espontâneo derrubara um pouco mais da parede que ele erguera em torno do coração depois que Raquel partiu. Cada risada nos corredores antes silenciosos trazia vida a um lugar que era só fachada. O telefone em sua mesa tocou, interrompendo os pensamentos. Era Diana, sua assistente, ligando em pleno domingo. Algo que seria normal meses atrás, mas agora era raro. Senhor Antunes, desculpe incomodar no fim de semana, mas houve um problema na aquisição da Westwood. O Sr. Henrique insiste em uma videoconferência ainda hoje. Ele diz que é urgente. O velho Rodrigo teria corrido para resolver tudo. Teria cancelado qualquer plano pessoal sem hesitar. Negócios eram negócios. O resto podia esperar. O novo Rodrigo, com o sorriso diferente, nem titubeou. Diga ao Henrique que estou indisponível hoje. Tenho um compromisso inadiável com minha neta. Podemos marcar amanhã às 9. Ele não vai gostar, Diana avisou, embora Rodrigo percebesse uma ponta de aprovação em sua voz. Ele vai sobreviver, respondeu. Mais alguma coisa? Não, senhor. Bom domingo. Rodrigo desligou, sentindo um alívio. 6 meses antes, a ideia de adiar uma reunião com um grande investidor para ir comprar tinta para o quarto de uma criança seria impensável. Hoje, era a única decisão que fazia sentido. Não que seu compromisso com a empresa tivesse diminuído. Curiosamente, muitos notavam que ele estava mais focado e eficiente nas reuniões das quais participava. Era como se a presença de Bia clareasse suas prioridades em todas as áreas da vida. A Casa dos Sorrisos, Bia dissera na semana passada, quando ele perguntou que cor ela queria para o quarto. É assim que vamos chamar nossa casa agora. Não mais Mansão Antunes. Casa dos Sorrisos. Rodrigo riu. Um riso verdadeiro, de olhos e bochechas, como Bia dissera, e concordou. Casa dos Sorrisos. Por que não? Era mais adequado do que qualquer nome pomposo para descrever a propriedade. Um movimento no jardim chamou sua atenção. Bia agora estava sentada na grama, fazendo uma coroa de flores com as margaridas que cresciam perto do gramado. O rosto concentrado, a língua levemente de fora. Igual Raquel fazia quando estava focada em algo. Rodrigo pensou na foto de Raquel na formatura, que ainda estava sobre sua mesa. No sorriso determinado e esperançoso da filha. Um sorriso que dizia que ela estava pronta para conquistar o mundo do jeito dela, não do dele. Raquel seguiu seu próprio caminho, apesar de todos os obstáculos. Criou uma filha extraordinária, sozinha, e então
Em seu último ato de amor e fé, a enviou de volta a ele, confiando que, dessa vez, ele amaria sem tentar moldar, aceitaria sem impor condições. Uma segunda chance. Era o que Bia representava. Não apenas para ser um avô melhor do que foi pai, mas para finalmente aprender o que Raquel queria ensinar. Que sucesso não é medido por contas bancárias ou impérios corporativos, mas pela capacidade de amar e ser amado. Rodrigo observou enquanto Bia terminava a coroa de flores e a colocava na própria cabeça. Lily aplaudiu, e as duas riram. O som viajou pelo jardim e entrou pela janela aberta do escritório, enchendo o ambiente de luz. Um momento pequeno, insignificante para o resto do mundo, mas gigantesco para Rodrigo. Ele desligou o computador sem nem salvar o relatório que lia. Poderia esperar. A tinta para o quarto, a coroa de flores, as gargalhadas no jardim, essas coisas não podiam esperar. Ao se levantar para juntar-se às meninas no jardim, Rodrigo olhou uma última vez para o desenho que Bia pendurara na parede. A casa azul, as flores coloridas, as 3 figuras de mãos dadas. Aquela era a casa dela. E agora, também a dele. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.